Olá, alunos, tudo bem? Aqui é o professor Gleison e essa é mais uma aula do nosso curso de matrizes. Neste capítulo, nós estamos aprendendo sobre os determinantes de uma matriz, como calcular. E agora a gente vai aprender a regra de Chió. O que é a regra de Chió? É uma regra que foi desenvolvida para você trabalhar com matrizes a ordem da matriz é maior ou igual a 2. Nesse caso, até para uma matriz A qualquer de ordem 3, ou seja, que tenha 3 elementos, 3 linhas e 3 colunas, a gente tem a regra de Sarru, né, de Sarru, que já permite, ou Sarri, que já permite a gente calcular o seu determinante. Mas a regra de Sarri já não serve mais para determinantes de matrizes de ordem, por exemplo, 4 acima. Então A4, A5, A7, ela não termina. Então aí a gente tem que usar a regra de Chió, que é uma regra que você reduz a ordem de uma matriz. Você pega uma matriz, por exemplo, de ordem 4, reduz ela a uma matriz de ordem 3, e aí, usando a regra de Sarru, você pode encontrar o determinante. É o caso do exemplo que nós temos aqui, ó. Nós temos uma matriz, ó, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. É uma matriz A4, ou seja, ela é de ordem A4, né? E a gente vai reduzir ela para uma matriz de ordem A3 para aplicar a regra de Sarri e encontrar seu determinante. O que o teorema de Binet fala? Ele diz o seguinte: eu tendo, não é o caso dessa matriz, tá? Porque essa aqui eu já coloquei diferente para a gente poder trabalhar um caso bem completo. Mas se eu tiver esse primeiro elemento aqui sendo o número 1 positivo, eu posso cancelar essa linha e a coluna, a linha e a coluna onde ele está. E cada elemento da matriz interna, que nesse caso já vai ser uma matriz 3 por 3, será resultado desse, o número que já existe, menos o produto dos seus correspondentes, tanto na coluna como na linha, o produto deles multiplicados, né? Então será o número, nesse caso seria 1 menos esse vezes esse, ou 3 menos esse vezes esse. Aí você recriaria uma nova matriz aqui, e essa nova matriz interna, que aqui está representada, eu vou riscar até aqui, ó, que seria essa matriz interna, só que modificada por esse produto, né? Ela teria as mesmas propriedades, seguindo um pouco o teorema lá do Jacob, o determinante seria o mesmo, então o determinante interno seria o mesmo da total. Mas primeiro a gente vai trabalhar isso aqui, ó, usando a regra de Jacob. Essa matriz não tem 1, e para isso ser verdadeiro, isso aqui tem que ser 1. Então vou colocar ela novamente aqui, ó, matriz A, é uma matriz bem grande, deixa eu copiar, vou abrir um pouco o espaço aqui pra gente. Então, ó, ela tem na primeira coluna 2, 0, menos 1 e 1, ok? E aí, agora ela tem a segunda coluna, 1, 1, 1, 4, 0 nessa, 3, 0, menos 1. E aí depois ela vai ter 3, 5, menos 3 e 3. Pronto, aí está a matriz gigante, nossa matriz de ordem 4. Veja que este número não é 1, e para eu aplicar a regra de Shaw, ele tem que ser 1. Mas nós aprendemos lá no teorema de Jacob que eu posso fazer operações entre as linhas ou colunas da matriz. Mais especificamente, nesse caso, entre as linhas. Então, estou observando aqui, ó. Se eu somar essa linha com essa linha, olha só, se eu pegar menos 1 mais 2, vai fazer a primeira virar 1. Então, eu vou pegar essa linha 3 e vou somar a linha 1. E a nova matriz vai ter essa configuração. Então, vamos lá. Olha aqui a nova matriz. Ela vai estar aqui e ela vai ter, ó, menos 1 mais 2, 1, que é o número que eu quero. Estou fazendo tudo isso por causa do 1. Agora, 1 mais 1 serão 2. 0 mais 0 serão 0. Menos 3 mais 3 também será 0. Fecha a matriz aqui.
Aqui repete, tudo igual, né? 0, 1, 3, 5. Aqui também, aqui foi utilizada, não altera, menos 1, 1, 0 e menos 3. E a última também continua, 1, 4, menos 1 e 3. Pelo que já sabemos, e pelo vídeo anterior, se você não assistiu, assistam, essa matriz é diferente dessa, porém essa matriz veio desta. Então o determinante dessa matriz é o mesmo determinante dessa matriz. Agora, o que o teorema de Binet fala? A regra de Chiot fala. Já que eu fiz isso, agora eu vou isolar a primeira coluna e a primeira linha. Elas vão sair da minha matriz. A minha matriz resultante só vai ser essa aqui, mas com uma leve modificação. Qual será essa modificação? Minha nova matriz aqui será de ordem 3, porém, cada elemento, o 1, que é o primeiro elemento, aqui, esse 1, ele não vai ser só 1, ele tem que ser alterado, ele tem que trazer consigo a operação dos seus correspondentes. Então, ele será menos o número da coluna, da sua coluna que foi suprimida, no caso essa linha aqui, o 2 pertence à coluna do 1 que não, e ele não vai vir mais. Então eu vou pegar ele e multiplicar pelo número da linha que também não virá, que é o 0. Tá entendendo? O 1 permanece, mas ele dele subtrai o 2 e o 0. O elemento do meio é o 3, mas o 3 também será subtraído do produto da coluna do 3, que foi retirada aqui, ó, o 0, vezes o número que está na linha onde o 3 existe, que também é 0. Por último, nós vamos pôr aqui nessa linha, o último elemento dessa linha é o número 5, mas dele também será tirado o correspondente de sua coluna, que é o 0, vezes o correspondente de sua linha, que também é o 0. Ok, e assim a gente fecha a primeira linha da matriz. E esse resultado se repetirá para os outros elementos. Então vamos aqui. Aqui também é 1. E dele também será tirado o 2, que é o correspondente de sua coluna, vezes agora o menos 1, que é o correspondente de sua linha. O próximo elemento central era o 0, e dele será retirado seu correspondente de coluna, que é o 0, vezes seus correspondente de coluna, que é o menos 1. E o último elemento dessa linha era o menos 3, e dele será retirado seu correspondente de coluna, que é o 0, vezes seu correspondente de linha, que é o menos 1. Aqui embaixo nós teremos os últimos elementos. O primeiro elemento aqui é o 4, dele será tirado seu correspondente de linha, que é o 2, vezes seu correspondente de coluna, seu correspondente de coluna, que é o 2, vezes o seu correspondente de linha, que é 1. Aqui nós teremos o menos 1, menos, né? Seu correspondente de coluna, que é o 0, vezes seu correspondente de linha, que é 1. E por último nós teremos assim o 3 menos seu correspondente de linha, que é 0, vezes seu correspondente de coluna, que é 1. Seu correspondente de coluna, que é o 0, e seu correspondente de linha, que é 1. Ok? Colocar nossa matriz de ordem 3. Então, a matriz de ordem 3 vai ficar agora. Vamos lá fazer os cálculos. 1 menos 2 vezes 0, que é 0. Aqui dá 0, né? 1 menos 0. Aqui nós teremos 1 menos 2 vezes 1 dá menos 2. Então, menos com menos vai dar mais. Então, já vai ficar aqui 1 mais 2. Aqui nós teremos 4 menos 2 vezes 1, 2. Então, 4 menos 2. Aqui no centro nós temos 3 menos... Isso aqui vai dar 0. Então, vai ficar 3 menos 0.
Aqui nós teremos 0 menos 0 vezes menos 1 também vai dar 0. 0 menos 0. E aqui nós temos menos 1, menos 0 vezes 1, 0. Então vai ficar menos 1 vezes 0. No final nós teremos 5, 0 com 0 dá 0, então vai ficar 5 menos 0. Aqui ficará menos 3. E depois nós temos menos 0 vezes menos 1 dá 0, então menos 0. E por último, 3 menos 0 vezes 1, 0. Então, onde tem 0 não vai mudar muito. Então, a nossa matriz final de ordem 3 é 1 menos 0 é 1. 1 mais 2 é 3. 4 menos 2 é 2. 3 menos 0 é 3. 0 menos 0 é 0. Menos 1 vezes menos 1 menos 0 é menos 1. 5 menos 0 é 5. Menos 3 menos 0 é menos 3. E 3 menos 0 é 3. E aí está a nossa matriz. E o interessante é, essa matriz de ordem 3, seu determinante é o mesmo determinante dessa matriz inicial de ordem 4. Ok? Então vamos calcular agora o determinante. Para encontrarmos o determinante, vamos aplicar agora a regra de Sarri, que é o que? Repetir a primeira coluna e a segunda coluna para ser possível encontrar os produtos, né? Da diagonal principal e da diagonal secundária. Então vou colocar aqui, ó. Determinante de, vamos chamar essa matriz de A' será igual. Essa é a matriz A', tá? Que é uma derivada da matriz A. Diagonal principal, vamos lá. 1 vezes 0 vezes 3. 1 vezes 0 vezes 3. Mais 3 vezes menos 3 vezes 2. 3 vezes menos 3 vezes 2. Mais 5 vezes 3 vezes menos 1. 5 vezes 3 vezes menos 1. Fecha. Ok. Menos a diagonal secundária agora. Abro parênteses. 5 vezes 0 vezes 2. Mais. Menos 1 é 1 vezes menos 3 vezes menos 1. 1 vezes menos 3 vezes menos 1. Fecha. Mais 3 vezes 3 vezes 3. 3 vezes 3 vezes 3. Dentro do parênteses. Ok. Então vamos lá. Determinante de A' será igual. Diagonal principal. 1 vezes 0 vezes 3, isso aqui dá 0. 0. Aqui nós temos 3 vezes menos 3 dá menos 9. Menos 9 vezes 2 dá menos 18. Ok. Aqui nós temos 5 vezes 3 dá 15. 15 vezes menos 1 dá menos 15. Menos 5 vezes 0 vezes 2, isso aqui vai dar 0, porque tem o 0 a multiplicação. 0. Ó, aqui é menos 3 e aqui é menos 1. Menos com menos é mais, então o resultado será positivo. 1 vezes 3, 3. 3 vezes 1, 3. Então, mais 3. E aqui nós teremos mais 3 vezes 3, 9, né? 9 vezes 3, 27. Então, o determinante de A será, desse lado do colchete a gente tem menos 18, menos 15, que vai dar menos 43, né? 10 com 10 dá 20, 8 e 5, 13, 33, perdão. Menos 33. E desse lado nós temos menos 3 vezes 20, 3 mais 27, 30. Menos 30. Logo, o determinante de A será igual a menos 33 menos 30 menos 63. E aí nós encontramos. Se você fosse resolver o determinante dessa matriz maior, ela também daria menos 63. Mas nós não temos regras práticas para se fazer isso. Então, o que a gente faz? A gente utiliza o teorema de Jacob, que permite a gente operacionalizar com as linhas da matriz, transforma
a matriz anterior, numa matriz que o primeiro elemento seja 1, né, que é a nossa objetivo, e com o teorema, o primeiro elemento sendo 1, a gente aplica a regra de Chió, que é essa regra aqui, que diz que quando aqui for 1, eu posso cancelar a primeira coluna e a primeira linha, ficar com a matriz interna, desde que cada elemento da matriz seja subtraído pelo produto dos seus correspondentes, tanto de coluna como de linha. E aí eu vou ter uma matriz de ordem reduzida, uma ordem a menos, que nesse caso gerou uma matriz de ordem 3, cujo determinante já é possível encontrar. Digamos que a sua matriz, você tem uma matriz de ordem 6. Você não vai conseguir reduzir. Aplicando a regra de Shaw, você transforma ela numa matriz interna de ordem 5, que também não é possível. Aí você aplica novamente, aqui você aplica a regra de Shaw. Você aplica novamente a regra de Shaw e vai transformar ela numa matriz de ordem 4. E aí você aplica uma última vez a regra de Shaw e você transforma ela numa matriz 3. Então, se aplicando a regra de Shaw, cada vez uma matriz você vai reduzindo a ordem dela até chegar na ordem 3, que pelo teorema, né, pela regra de Sarrus, você já pode encontrar o determinante, como a gente viu ali. Então, pratique bastante. Qualquer dúvida em algum passo do exercício, volte e revise quantas vezes for necessário. Obrigado e a gente se vê na próxima aula.